Aula de hoje, tudo sobre íons. Vamos lá fazer agora alguns testezinhos. Eu quero saber o seguinte, ó. A pergunta é a mesma para todos. Eu quero saber qual é o número de prótons e qual é o número de elétrons para cada um deles. Quantos prótons e quantos elétrons tem cada um deles? Quantos prótons e quantos elétrons? Tá fácil. Vamos pensar o seguinte, vamos lá. A gente fez o do sódio junto, não fizemos? Olha só. O sódio, esse número 11 não é o número de prótons, o número atômico, é o chamado número atômico. É o número de prótons. Então tá na cara, o número de prótons tá muito fácil. O número de prótons é 11. Tá na cara. Agora, o que significa dizer que ele está positivo 1? Veja, esse cara aqui é um cátion. É um cátion. Eu vou colocar um Czinho aqui de cátion. Ele é um cátion. O que significa dizer que ele tem positivo 1? Olha só, pessoal. Significa que antes... Vou apagar isso aqui, tá? Quer dizer que antes ele tinha 11 prótons, sim ou não? E tinha 11 elétrons. Era assim. Como pode essa conta agora ficar positivo 1? Por que o sódio está positivo 1 aqui? Como essa conta poderia dar positivo 1? Me ajuda, me ajuda. Se ele tivesse perdido um dos elétrons. Veja, ele perdeu um dos elétrons, porque agora está com 11 prótons e tem apenas 10 elétrons. Professor, não pode aumentar o número diminuir o número de prótons? Não, o número de prótons não muda. O número de prótons é fixo, grava isso. Está lá no núcleo, ninguém mexe com ele. Número de prótons ficou 11, quer dizer que ele perdeu um elétron, por isso que 11 positivos com 10 negativo, 11 menos 10 dá mais 1. Então quer dizer que o número de elétrons do átomo de sódio, do íon sódio positivo, é 10. 11 prótons, 10 elétrons. Tranquilo? Você conseguiu entender? Ah, professor, tá mais ou menos. Deixa eu ver, faz outro aí, tá bom? Vamos fazer outro. Qual é o número atômico, o número de prótons do cloro? Tá fácil. 17, professor. É o número atômico. Tá sempre escrito ali, ó. 17. Beleza. Quantos elétrons o sódio tem, já que isso aqui é um íon? Ó. Por que eu sei que é um íon? Porque tem uma carga diferente de zero aqui, ó. Tem uma carga. Ou é positivo ou é negativo. Como ele é negativo, ele se chama íon do tipo ânion. Tranquilo? Ânion. Se está com negativo 1, como pode essa conta dar negativo 1? Ele tem 17 prótons. Quantos elétrons ele deve ter para que essa conta dê negativo 1? Só pode que ele tenha ganhado um elétron, porque veja, para dar negativo 1, ó, negativo 1. Para dar negativo 1, significa que deve ter 18 elétrons. Por quê? 17 cargas positivas com 18 cargas negativas. Tem uma carga negativa a mais. Ele tem um elétron a mais do que prótons. Olha que simples. Ah, professor, então tá fácil. Eu só olho... O negativo diz quantos elétrons ele tem a mais que prótons. Esse número aqui em cima diz quantos elétrons que ele tem a mais que prótons. Ó, tá com uma carga negativa 1. Só pode ter um elétron a mais, porque o elétron que é o negativo. Ó, tá com carga negativa 1. Se tá negativo 1, tá com carga elétrica negativa 1, é porque tem um elétron a mais. Se ele tem 17 prótons, ele tem 18 elétrons para poder ficar com carga negativa 1. Eu vou ir com bastante calma, pessoal, porque isso aqui é uma matéria que... Nossa, é tão simples e o pessoal confunde por causa das carguinhas. Ah, é mais 1 e menos 1. Não, não é mais 1 e menos 1, é negativo 1 e positivo 1. Veja, o oxigênio, qual é o número de prótons que ele tem? Ah, tá fácil. 8 prótons, 8 cargas positivas, não tá aqui escrito? Número atômico, 8. 8 prótons. E aqui está dizendo que tem 2 elétrons a mais. Sabe como que você vai ler a partir de agora? Não é o elétron, não é negativo? O próton não é positivo? Então você só vai dizer o seguinte. Aqui em cima está escrito, tem 2 elétrons a mais. Ó, tem 2 elétrons a mais. Não tem 8 prótons? Tem 2 elétrons a mais. Então elétrons tem 10. Por quê? Porque tem 2 elétrons a mais que prótons. Ah, é, professor? Repete lá em cima, vamos ver se tá certo, ó. Tem quantos prótons? 11, não tem? 11 prótons, então tem um próton a mais, ó. O positivo é próton. P prótons, P positivo, P prótons, P positivo. Um próton a mais. Se tinha 11 prótons, 10 elétrons. Por quê? Prótons tem um a mais, ó. Um próton a mais. Tem 10 elétrons, 11 prótons. Facinho, facinho, facinho. Quer ver, ó? Vamos ver esse aqui. O cálcio... Opa, esqueci de colocar o cálcio aqui, é 20, tá? Ó, qual é o número de prótons? Número atômico do cálcio? 20. O que tá dizendo aqui? 2 mais. O que tá dizendo 2 positivo? Tem 2 prótons a mais. Se tem 20 prótons, elétrons vão ter quantos?
18, porque aqui está contando que tem 2 prótons a mais. Se você sabe que é 20 prótons e sabe que tem 2 prótons a mais, você sabe que é 20 prótons e sabe que tem 2 prótons a mais, então elétrons tem 18. Tranquilo? Tranquilo? Vamos ver aqui. Outro. Quantos prótons tem? Ah, prótons tem 9, é o número atômico 9. Está escrito aqui, sempre aqui. Prótons é só olhar. E quantos elétrons tem? Negativo 1. Ah, professor, mas não está aparecendo 1. Então você diz. É 1 que tem aqui, ó. Quando só apareceu o sinalzinho negativo, significa negativo 1. O que está dizendo? Que tem 1 elétron a mais. Esse número, a carga dele conta quem é que tem a mais e quanto. Está escrito, tem 1 elétron a mais. Então, quantos elétrons tem? Quantos elétrons tem? Ah, 10! Ah, isso é muito fácil isso. Vamos de novo. Ferro. Quantos prótons tem o ferro? Só olhar, número atômico 26. 26. E quantos elétrons tem? A carga conta quem é que tem a mais. Tem 3 prótons a mais. Então, quantos elétrons tem se tem 3 prótons a mais? 23 elétrons. Tem 26 prótons e 23 elétrons, porque aqui está contando que tem 3 prótons a mais. Você já sabia o número de prótons, o número de elétrons tem que ter 3 a menos, porque tem 3 prótons a mais. Ah, professor, tá muito fácil de novo, vai lá. E agora, quando tem aqui no cobre? No cobre, número de prótons, número de prótons, número de prótons, número de... o Cu é cobre, professor? Sim, já vou falar sobre isso. Vai lá, o Cu é cobre, o seu é cobre. Tem quantos prótons? Tem 29. Mas tem 1 próton a mais. Lembra que o positivo é próton, tem 1 próton a mais. Então, de elétrons tem quanto? 28, porque se são 29 prótons, deve ser 28 elétrons, porque tem 1 próton a mais. Nossa, sorteio, tô achando... E aqui, e o Q0? Q0, quanto é? Quanto tem? Ah, professor, pera aí. O número de prótons está na cara. O número de prótons é igual a 29. E agora? Que carga que está mostrando lá? 0. Se está mostrando carga 0, não tem nem mais elétrons, nem mais prótons. Tem exatamente a mesma quantidade. Ou seja, 29 elétrons. Aqui ele é neutro. Ó. Isso aqui é um átomo. Átomo. Os outros que a gente fez até agora, pessoal, todos eles têm carga. Todos eles ou tem mais prótons ou tem mais nêutrons. São íons. Íons. Aqui é um átomo. Porque átomo é neutro, tranquilo? Vou apagar aqui e vou colocar aqui embaixo. Átomo, beleza? Tá. E aqui, isso aqui é um íon. Ó, tem carga, íon. Íon. Quantos prótons tem? 13. Mas tem 3 prótons a mais. Se tem 3 prótons a mais, os elétrons são apenas 10. Tranquilo? E agora, fósforo. Fósforo tem número atômico, que é o número de prótons, igual a 15. E tem 3, olha agora, elétrons a mais. Se tem 3 elétrons a mais, elétrons são quanto? 18. Ah, que facílimo! Muito fácil! Agora vamos entender por quê. Professor, por que cargas d'água não é o cara sódio? Por que o sódio não é S? Porque S é enxofre. Ah, professor, por que S é enxofre? Você não começa com S? Porque assim, pessoal, do latim, eles acabaram convencionando que alguns elementos, ou a maioria deles, o nome, o símbolo, para que fosse entendido no mundo inteiro, fosse convencionado que o símbolo derivaria da sua palavra escrita em latim. Só para você saber, sódio, esse cara aqui é o sódio. Sódio em latim é natrium. Natrium. Aí eles pegaram as 2 primeiras letrinhas e colocaram como símbolo do sódio. É porque na palavra, na língua latina, ou seja, no latim, sódio se escreve natrium. Aí por isso que o símbolo do sódio é Na. Tem que gravar, né? A gente vai se habituando com a tabela periódica. Para a próxima aula, traga a tabela periódica. Vai ser muito importante para você acompanhar sempre, tá? Cloro. Cloro, tranquilo, ficou fácil, nem vou explicar agora. Cloro. E porque oxigênio. Tá aqui, oxigênio. Oxigênio também. Oxigênio, beleza. Tá escrito oxigênio aqui, juro por Deus. Cálcio. O cálcio tá fácil. Ca, cálcio. O ferro, né, professor? Não, esse cara aqui é o flúor. O ferro é esse. Ferro, né? Por que cobre é Cu e não Co? Professor, não deveria ser CO? Co é cobalto. E por que cobre é Cu? Porque em latim cobre se escreve assim. Cuprum. Cuprum. Olha só que interessante. Cuprum, por isso que o símbolo do cobre ficou Cu, tá? Só para vocês sabendo, a gente vai ter que, infelizmente, é isso mesmo, decorar alguns elementos, né? Cobre, cuprum, alumínio. Por que fósforo é com P?
Porque já ouvi falar, e lembra farmácia escrito com PH? Fósforo também se escreve fósforum com PH, fósforum com PH no começo. Por isso, o fósforo ficou com o símbolo P. Mas eu sei que o que importava não era isso. O que importa pra você é saber agora fazer as continhas com íons e você entendeu. Bora pra...